Então vamos lá, estamos definitivamente ao vivo, exatamente 8 horas da noite. Deixa eu só pegar aqui o link para enviar para a galera, enquanto a galera vai chegando aqui, vai se organizando, quem se preparou para estar aqui. Vamos lá. Lidiane Magalhães. Deixa eu enviar para a galera aqui enquanto o pessoal está entrando. Aqui. Salvar. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se o chat aqui tá ok para vocês. Chat. Som e imagem ok. Lidiane, boa noite. Tudo certo contigo? Eu acredito que sim. Já me diz aí se o som tá ok para ti. Enviar agora. Vamos enviar o e-mail aqui. 2.400 pessoas. Vamos ver. Deixa eu ver se eu recebo. Se eu recebo, todo mundo recebe. Beleza, tá chegando aqui. Massa, a Lidiane falou que tá tudo certo. Fico feliz. Deixa eu só dar mais alguns segundos aqui para chegar o e-mail para todo mundo. E aí a gente começa. Beleza, vem direto para cá. Beleza, beleza, beleza. Vamos começar enquanto a galera vai vindo para cá para não estender demais também. Chega aqui. Beleza. É isso aí. Estamos definitivamente ao vivo. O e-mail chegou para mim, vai chegar para a galera. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para eu conseguir ver vocês. Quer dizer, o chat, né? Cá. Massa, vamos lá. 3 minutos para a gente não estender muito. Vamos começar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Christopher Nunes, enfermeiro aqui da região de São Paulo. E a ideia dessas lives, a gente está na live 26ª, é justamente discutir as principais estratégias para você que é enfermeiro, seja você recém-formado, seja você formado há certo tempo, alavancar a sua carreira aí e, cara, destruir na profissão. A live de hoje, o tema de hoje é por que você, enquanto enfermeiro, não deve acreditar em tudo o que lhe dizem no plantão. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários, que no final eu volto, bato todas as perguntas que tiverem aqui. E, inclusive, se você curtir essa aula, se você achar que foi proveitosa para você, me printa aqui, printa essa tela que você estiver assistindo e marca lá no seu Instagram, no Facebook, @Christopher Nunes, para eu saber. Essa é uma forma de eu saber que você realmente curtiu o conteúdo daqui, beleza? Tá chegando aqui, uns olhinhos aqui, é porque tem gente chegando. Massa. Só ver aqui, realmente, o e-mail foi para todo mundo, chegou para mim já. Então vamos lá, vamos seguir aqui o nosso conteúdo. Por que você, enquanto enfermeiro, não deve acreditar em tudo que lhe dizem no plantão? Porque eu diria que nem tudo que parece é. E mesmo que pareça, se você não for lá, você mesmo verificar a sua versão sobre aquilo, você vai tornar a versão do outro a sua própria verdade. Então, quando você acredita pura e cegamente no que o outro está dizendo sobre você ou para você no plantão, independente da experiência daquela outra pessoa, seja ela mais experiente que você ou não, você entra na média dos 95% dos enfermeiros que deixam de ter resultados. Sabe por quê? A Luana Maíra tá dando boa noite aqui. Fala, Luana, tudo bom? Porque acreditar cegamente no que eles te dizem faz você entrar na sua zona de conforto
e parar de buscar as suas próprias respostas, a sua própria verdade, porque você preencheu a sua dúvida com a resposta do outro. Existe um conceito que eu aprendi com uma pessoa fora da área da enfermagem, que para mim é um mentor indireto, né? Eu não conheço ele pessoalmente, mas não significa que eu não o respeito por isso, porque mesmo ele sendo indireto, eu respeito pra caramba isso, na qual ele cita um conceito chamado headline reader, que seria, na tradução, leitor de manchete, leitor de cabeçalho. Headline, né, para a gente parar aqui para pensar, ou são aquelas primeiras linhas que qualquer jornal, capa de revista, noticiários colocam para justamente... Aí, ó, Jefferson da Silva. Já comenta aí, Jefferson, que no final eu volto aqui e já falo tudo aí. Então, a headline ela nada mais é do que as primeiras linhas de um jornal, de uma revista, de um noticiário, que acaba chamando a sua atenção no momento em que você se depara com aquilo. Já o reader, seria a tradução para o português, seria leitor, né? Logo, essa questão do headline reader é um leitor de manchetes, um leitor de cabeçalhos, ou as primeiras linhas, né, de qualquer outra coisa. E que tudo que você não deve ser no plantão é justamente um enfermeiro headline reader. Você, enquanto profissional, você não pode acreditar em tudo que estão te dizendo e tomar a versão dos outros como a sua própria verdade. Porque nem sempre tudo que parece ou realmente é dito é verdadeiramente, absolutamente, o melhor caminho e a verdade nua e crua. E por que eu estou comentando isso com você? Eu vou te dar um contexto que aconteceu comigo e, na sequência, eu vou dar exemplos no seu plantão, na nossa vivência diária dentro da área da saúde, dentro da área da enfermagem, beleza? Eu tenho alguns anúncios ativos que são direcionados para as pessoas que interagem com as minhas páginas, seja sites, Facebook, Instagram, YouTube e etc. E um desses anúncios está escrito assim, aula ao vivo para enfermeiros, 100% online, 100% gratuita. Daí uma colega, casada e mãe, assim como ela se intitula no perfil dela, foi nos comentários e começou a falar, gente, não acredite nisso, não acredite naquilo, o COFEN diz XYZ, além de não seria uma boa para o nosso currículo, e mais um monte de outras coisas. Ou seja, ela despejou todo um monte de coisa lá. E eu pensei, será que essa pessoa, ela leu apenas a headline, a chamada que era aula ao vivo para enfermeiros, 100% online, 100% gratuita, e não leu a descrição de um mini texto que eu coloco embaixo? Será que essa pessoa que comentou tudo isso, ela está fazendo ou trazendo o cenário da faculdade de enfermagem com o curso EAD e pensando que eu sou uma instituição de ensino assim? O que fez ela falar tudo aquilo em quase 10 comentários no meu anúncio? Será que essa é uma pessoa frustrada para a realidade e toma a partir dali tudo que ela tiver contato e remete a essa lembrança de faculdade EAD? Sério, eu fiquei pensando, e justamente eu respondi educadamente a essa pessoa, porque eu acredito que a educação, ela vem primeiro lugar sempre, e eu busquei gerar clareza para ela e disse, as minhas aulas, inclusive essa aula que eu estou fazendo aqui agora para vocês, nesse exato momento, elas não excluem a formação universitária. Então elas não formam enfermeiros, mas elas tornam enfermeiros melhores com base no que não foi ensinado na faculdade, que é justamente a vida real do enfermeiro na prática. Enfim, por que eu estou comentando isso? Porque assim como ela, eu sei que os cursos de formação universitária em EAD podem não ser a melhor opção. E eu digo podem não ser, pensando apenas na parte prática da faculdade. Porque matérias e conteúdos escritos, eu acredito, na minha opinião, que sim são válidos fazer EAD. Mas na parte prática, na minha opinião, é obrigatória ser totalmente presencial. Justamente porque é a nossa formação em cima de ciência, sim, porém, nós, enfermeiros, nós da enfermagem, nós somos, além de seres pensantes, somos fazedores de atividade que envolvem o cuidado direto ao paciente, muitas vezes indireto também, em todos os aspectos e momentos da vida. Então, voltando, né? Talvez, ao ela se deparar com esse meu anúncio, ela já ligou a enfermagem EAD, o que é totalmente diferente do que eu me comprometi a passar para vocês hoje na 26ª aula, ao vivo, que é como ser enfermeiro e não apenas fazer procedimentos técnicos, porque ser enfermeiro não é só ficar fazendo técnica, é muito mais que isso. Por ela viver essa realidade do Brasil, que pode não ser a dela, ela torna essa realidade brasileira a verdade assumida por ela sobre tudo que possa aparecer de aula online, aula ao vivo. Só que, lembra do que eu falei? Nem tudo que parece é. Ó, o Jackson colocou aqui. Já veja aí, Jackson. Agora, imagina no seu plantão.
você, enquanto enfermeiro, você vai se deparar com muitos colaboradores ou até uma equipe inteira que age dessa mesma forma que a pessoa na qual eu comentei aqui, que fez lá os comentários, né, no meu post. Viu alguma coisa acontecendo, não avalia e pensa, ah lá, já está fazendo tal coisa. Você viu que o colega falou do ciclano? Você soube o que disseram de tal pessoa? Enfermeiro, eu sei que você tem essas pessoas na qual você confia no seu plantão, ou até mesmo na sua vida. Porém, pelo amor de Deus, não acredite em tudo o que estão te dizendo, até porque realmente é importante você ir atrás e tirar a sua própria versão. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Além de você se tornar a média dos 95% da enfermagem que não passa de nada mais do que apenas um número na escala, você vai criar inimizade desnecessária, vai deixar de se tornar um enfermeiro íntegro com o que você fala e o que você pensa, além de prejudicar a sua carreira com isso. Eu me lembro de uma vez, logo no começo, eu precisei de um material para sondagem vesical e que estava faltando no meu setor, e era lá, nesse caso, a homotolia de clorexidina aquosa. Eu liguei para uma outra enfermeira de um outro andar e solicitei esse empréstimo para ela. Falei, eu preciso de uma. E assim que eu chegasse no meu setor, eu iria, assim que esse material, né, que viesse da farmácia chegasse para completar o meu setor, eu ia devolver aquela uma homotolia que eu ia pegar dela. Então, eu fui até o setor, ela não estava, eu tinha feito contato, mas ela tinha ido visitar um paciente no quarto. Porém, a única pessoa no posto de enfermagem era um auxiliar administrativo. Mesmo assim, o que eu queria super fiz? Eu avisei que eu tinha solicitado para a enfermeira X, eu ia devolver, porque como eu tinha combinado com ela, não tinha no meu setor, mas assim que chegasse da farmácia, eu ia lá e ia devolver. Eu fui para o meu setor, realizei o procedimento, e ao sair do quarto, o que aconteceu? A auxiliar administrativo, deixa eu só ver o chat aqui. O que aconteceu? A auxiliar administrativa do andar, que eu estava naquele plantão, porque cada andar vai ter um auxiliar administrativo, ela falou assim, Christopher, você sabia que é feio roubar o material dos outros setores? Eu fiquei sem entender, tinha acabado de sair do quarto, estava com a bandeja ainda. Eu falei assim, o que aconteceu que eu não estou sabendo? E ela começou a me dizer que a colega dela disse que eu fui lá roubar a homotolia sem a enfermeira saber. Olha isso, um mega telefone sem fio e com a informação completamente distorcida. Primeiro porque eu liguei, eu me preocupei em ligar para outra enfermeira, que era responsável pelo outro andar, e eu pedi. Eu não fui lá simplesmente e peguei. Segundo que eu avisei esse ser de luz, que eu havia feito contato com a enfermeira responsável pelo setor. Eu vou chamar esse ser humano de ser de luz, né, para não expor o nome da pessoa aqui, porque o nome dela ficou gravado na minha cabeça. E terceiro, eu comuniquei esse ser que eu ia devolver assim que aquelas amotolias da farmácia, que a gente já tinha pedido, que inclusive a escriturária é amiga dela, né, a pessoa administrativa é amiga dela, quando chegasse aquilo, eu ia devolver. Agora é o seguinte, eu estou te contando isso, esse fato real que aconteceu comigo, porque o auxiliar administrativo que estava no mesmo andar que eu acreditou na versão da colega. Em nenhum momento perguntou, por exemplo, Christopher, você precisou ou está precisando de algum material? Está faltando alguma coisa aqui? Você precisa que eu vá lá na farmácia buscar alguma coisa? E nesse caso, o auxiliar administrativo fazia esse papel, não tinha mensageiro, a pessoa vai lá e pegava. Então, assim, não, ela não fez nada disso. Ela simplesmente, por fofoca, recebeu a ligação da colega e acreditou na versão dela. E nesse caso, o que eu fiz? Ao saber desse telefone sem fio e de total negatividade, eu não fui lá me justificar com a pessoa do meu andar. Eu fui diretamente na fonte, que era a pessoa na qual estava no andar que eu solicitei empréstimo daquela homotolia. E por que eu fiz isso? Porque eu já tinha dito a real antes de pegar, mas mesmo assim ela quis de forma negativa me prejudicar porque eu tinha menos de um mês naquele hospital. Porque eu queria deixar claro para aquela pessoa que ela podia fazer isso com os outros, mas comigo não. Porque eu sou justo e eu assumo o que eu faço. E eu cheguei e falei, o nome dela, né? Mas, de novo, vou chamar ela de Ser de Luz aqui. Eu falei, Ser de Luz, sabe aquela homotolia? Eu te expliquei que eu tinha falado com a enfermeira tal, e inclusive eu falei com você, certo? Ela falou, certo. Então, você sabe que eu não roubei essa homotolia do seu setor. E sim, eu fiz um empréstimo diante de uma necessidade real e momentânea que eu estava precisando. Então, agora que eu já te expliquei novamente, eu só queria dizer que o que você precisar falar de mim,
caso eu tenha feito alguma coisa de errado, não fala para os outros. Fala comigo. Por quê? Porque feio, né? Já que ela falou para outra pessoa que era feio roubar, eu falei porque feio não é pedir emprestado, não é pegar um empréstimo e orientar o mundo que eu viria aqui pegar com o consentimento da enfermeira do andar. Feio é essa forma de abordagem que você teve em dizer aquilo que não é verdade, fazendo uma outra pessoa que mal me conhece acreditar no que você disse. Então eu repito, qualquer coisa que eu fizer de errado, ou mesmo que você queira falar para mim, fala comigo, não fala com os outros, beleza? E o que aconteceu? Primeiro que eu me coloquei como líder, tendo menos de um mês como enfermeiro. Porque eu assumi o cargo de enfermeiro e a partir desse momento que eu demonstrei que se ninguém age com a verdade, eu seria o primeiro na vida dela que ela estava conhecendo que ia agir com a verdade. Segundo que não é falar nada mais do que a verdade. Eu não humilhei, eu não fui grosso, eu fui verdadeiro. E isso que falta, na minha opinião, na maior parte dos enfermeiros, ou seja, corrigir exatamente quando é preciso, só que sem humilhar, sem ser mal educado. E pensando em mais pontos, terceiro ponto seria que se ela não tem um comportamento sadio de conversar na real com os outros enfermeiros, sem puxar o saco, agora ela sabe que comigo ela pode chegar e falar na lata, não precisa vir com mimimi. Quarto, que a partir dali, não somente ela, mas a outra colega dela, que é aquela do telefone sem fio, passou a me olhar com uma outra visão diferenciada, porque eu não era mais do mesmo do que elas estavam acostumadas. Quinto, porque isso acabou se espalhando e as pessoas, no geral, começaram a vir até mim para entender como que era possível a gente trabalhar de uma forma mais unida, sem mimimi e sem rixa entre as equipes. Sexto ponto, que ninguém precisa amar ninguém, mas ser justo e ético é o mínimo enquanto a gente, no lado profissional. Você não precisa amar ninguém no seu plantão, você não precisa abraçar, você não precisa beijar no rosto, se você não quiser, mas o mínimo que você precisa fazer é ser um profissional. E eu estou comentando esse outro exemplo, né, de enfermeiro, por quê? Porque você, enquanto enfermeiro, você vai se deparar com verdades que não são suas, elas são dos outros. Comentários diversos sobre pessoas que vêm na sua cabeça de cada um e não da real pessoa que está sendo exposta naquele momento. E quando fazem isso, elas mostram para você que está cercando essas pessoas, né? Elas mostram para você que te cerca ali, como equipe, como é que eu posso dizer isso? Quando elas fazem isso, elas estão mostrando para você, essas pessoas que estão te cercando ali, que são sua própria equipe, elas vão mostrar para você a falta de integridade delas mesmas. E a partir do momento que você começar a perceber o que está realmente rolando no seu plantão, o que você está acreditando como a verdade dos outros tornando sua, o que você precisa fazer? Você pode fazer não que... Deixa eu pensar aqui. Você não quer trazer uma inimizade por falar. Então, beleza, não fala, só escuta. Ah, mas não torna isso a sua verdade, e sim apenas o que aquela pessoa está dizendo, e a versão dela e não a sua. Beleza, tá ok. Mas não precisa falar então, só para e escuta. Quer saber um pouco mais a fundo, porque isso é importante para você? Vai lá, vá até aquela pessoa que você precisa saber, o que você precisa conversar, não por fofoca, mas para tirar a real satisfação daquilo, e conversa com a pessoa. Não fica acreditando cegamente no que os outros estão dizendo, sem de fato ir lá e tornar aquilo a sua real versão da coisa. Isso serve para material, serve para procedimento, serve para plantão, serve para escala, serve para liderança. E eu vou te dar um exemplo aqui de cada um. Um exemplo de material. Exemplo clássico. Uma pessoa chega para mim e fala assim, Christopher, você viu que o material ruim foi esse que chegou? Você viu que o material ruim foi esse que chegou? Um enfermeiro normal já concordaria. Faria assim, nossa, achei que péssimo, não sei o quê. Cara, não seja enfermeiro normal. O que o enfermeiro de valor faria? Falaria assim, ó, legal, material novo, deixa eu testar também. Aí eu te digo a minha opinião sobre isso, beleza? Quantas vezes eu não recebi, por ser gestor, representante de materiais e a pessoa acaba não participando do treinamento ou nem busca saber sobre ler a bula, ler o descritivo daquele material e já diz que aquele material não presta. Simplesmente porque ela acreditou no outro e talvez nem utilizou esse material ainda. Por exemplo, com procedimentos. Uma vez uma superior minha
ficou sabendo do outro que eu não estava fazendo uma atividade corretamente. Daí desce ela, né, essa superior minha, e o que acontece? Primeiro, ela ficou próximo e escutava as orientações que eu estava dando para um cliente. Né? E como tem uma cortina e tem uma parte que dá para você ver o pé, eu estava percebendo quem estava ali, eu conhecia o sapato das pessoas, né? Então, assim, ela escutando as orientações que eu estava dando para um cliente. Depois que eu liberei aquele cliente, antes de chamar o próximo, ela perguntou se ela podia me acompanhar no procedimento com esse próximo cliente. Eu falei, beleza. Só que depois, ela comentou comigo que ela ficou sabendo que eu não estava fazendo o procedimento da maneira correta e ficou assustada. Mas que agora, me acompanhando, ela viu que eu estou fazendo certo. Só que talvez levando um tempo talvez um pouco maior do que a outra pessoa fazia toda hora, em todo instante, a todo momento. Agora olha isso. Sabe por que que na cabeça da pessoa que foi lá me dar rasteira tinha como visão que eu não tinha o que eu tinha, né? Que fazer exatamente da forma como ela fazia. Ou seja, no tempo que ela faz, da maneira como ela faz, abrir a embalagem da seringa da maneira que ela faz. Só que, calma aí. Primeiro que se eu fosse abrir da maneira que ela faz, eu romperia e acabava contaminando a seringa, né? E não abrindo da maneira correta, né? Como geralmente eu costumo fazer. Só que, sim, eu acabei de chegar e eu vou levar um tempo maior para eu executar, me adaptar a fazer talvez da mesma maneira que a pessoa faz há mais de 8 anos. Na cabeça da minha superior, eu estava realmente fazendo algo incorreto e talvez colocando a vida do paciente em risco, mas quando ela foi me acompanhar e ver na real e conversar comigo, ela viu que não. Por quê? Era simplesmente por dois fatores. Porque eu havia acabado de chegar, e nesse caso eu tinha menos de 3 meses do local, porque a prática da atividade que a gente não faz com corriqueiramente, faz toda hora, o tempo todo, precisa de um maior tempo em execução para a gente conseguir executar com maior maestria e entrar numa linha de processo que os demais estão fazendo. Então não adianta falar assim, a pessoa funciona uma veia para coleta de exame de sangue em 4 minutos. Coleta um monte de tubo e libera o paciente. Tudo bem, eu posso demorar 8, mas assim, são pessoas diferentes. Só que na visão de um outro colega, né, de uma outra colega, era a visão errada. Por quê? Porque ela funcionava em um certo tempo e queria que eu também fizesse da mesma forma que ela. Só que porque eu não fazia em menor tempo, igual dela, eu era taxado como a pessoa que estava fazendo errado, mas na verdade era a visão do outro. Então, quando ela foi falar com a superior, a superior acreditou e depois ela foi realmente tirar a prova e viu que não era. Era só um tempo maior de execução que eu estava fazendo. Mas por quê? Porque naquele instante eu mudou totalmente o material que eu coletava era um outro, em outro lugar, então assim, muda tudo. Então você tem que se adaptar à rotina. Mas vamos para um exemplo, por exemplo, a Luana Maíra está respondendo aqui. Vamos, por exemplo, para um exemplo de plantão. Ah, eu não quero mudar de horário porque eu soube que o plantão X é péssimo. As perguntas que eu me faço quando uma pessoa fala isso, eu falo assim, enfermeiro, você já trabalhou nesse plantão? Você está acomodado no seu plantão, na sua zona de conforto, e por isso você acha que nenhum plantão que não é o seu é bom ou é ruim? Talvez isso não seja no plantão, mas na mudança de horário que vai te afetar na estruturação da sua vida pessoal, e por isso você está dizendo que o plantão X é péssimo, e aí a pessoa diz, verdade, eu só queria trocar, eu não queria trocar porque eu vou ter que me reorganizar pessoalmente. E isso, com uma troca de plantão, não com o mês inteiro, mas uma troca de plantão. Inclusive, quando se entra para trabalhar numa instituição, a pessoa fala assim, eu aceito tudo. Né? Aceito ser ferista, aceito ser folguista, mas depois aquilo tudo incomoda. Mas na hora da verdade ali, pronto, né? É quase que se eu estivesse morrendo por dentro. Eu diria que assim, cara, para com isso, enfermeiro. Para de mimimi, para de chororô. Se tem algo que eu aprendi de forma acelerada e justamente foi a minha vivência no começo, foi ter entrado como ferista e folguista. Era todo dia em um lugar, aprendendo e lidando com outras pessoas diferentes o tempo todo. Pessoas que eu conhecia todos os dias de uma maneira diferente. Hoje eu tô na UTI, hoje eu tô no pronto-socorro, hoje eu tô na clínica médica, hoje eu tô na clínica cirúrgica, hoje eu tô não sei aonde. Não dá para você se acostumar com a sua rotina setorial, você tem que dar o seu melhor naquele dia ou no outro dia, porque um dia é diferente do outro. Então, trabalhar assim no começo como enfermeiro, sendo ferista, sendo folguista, faz você aprender exponencialmente rápido.
Justamente por quê? Porque você sai da sua zona de conforto. E eu tava na minha zona de conforto, né? Quando a gente para pra pensar assim, quando você tá num setor único exclusivo. Então, para com isso, para de pensar dessa forma. Não é a morte você mudar por um dia, por alguns dias. Isso tende até a abrir o campo da zona de conforto e fazer você se conectar com outras pessoas que você não tinha contato, conhecer novas rotinas. Você pode também aprender novos procedimentos, sair daquela mesmice e acabar te dando um gás caso você esteja para baixo, porque você está muito tempo no mesmo setor. Enxergar novos caminhos e mais um monte de outras oportunidades. Outro exemplo que eu queria trazer é o exemplo de escala. O pessoal fala assim, fulano me coloca de plantão todo final de semana e feriado para trabalhar porque eu soube que ele não gosta de mim. Cara, olha isso. Não, sério, olha isso. Eu fico pensando, porque assim, pode ser que a pessoa não goste mesmo, mas será que esse profissional foi lá falar com a liderança dele, foi falar com quem faz a escala, se realmente aquela pessoa não gosta dele? Ou porque será que ele. Por que será que ele pode ter esse pensamento de não gostar de uma pessoa? Ou será que essa é a verdade que alguém que você conhece acabou tornando isso a sua verdade? Porque escutou, ou porque está criando que o fulano não gosta de você? Será que você não é novo ou não é nova demais naquela instituição e o seu gestor, ele está justamente te testando para ele ver se você é uma pessoa que realmente aguenta sem reclamar? Isso é apenas um teste, é uma fase e vai passar? Para de colocar coisa na sua cabeça. Se você acha que não está certo ou não está correto, vai atrás da pessoa certa, não vai atrás do coleguinha. Por quê? Porque a pessoa certa, ela tem o poder de te dizer o que realmente está acontecendo, se aquilo realmente é verdade ou não. Para de ficar acreditando no que o coleguinha, no que o outro enfermeiro diz, no que o outro técnico diz. Beleza? Um exemplo com liderança. Eu já ouvi muito assim: tal enfermeiro é bravo. Nossa, eu nunca quero dar plantão com ele. Será que esse enfermeiro, ele é bravo mesmo? Eu fico pensando nisso. Será que esse enfermeiro, ele não pode ser justo e correto? Ele pode ficar não tendo o corpo mole? Ele pode fazer acontecer e não ficar esperando acontecer? De corrigir de verdade e não ficar tapando o sol com a peneira? Será que, será que não é isso? E a pessoa acaba não enxergando? Às vezes você nem conhece a pessoa, o enfermeiro, e fica dizendo que o enfermeiro do setor tal é isso, é aquilo. Para de ser assim. Se você não trabalha com aquela pessoa diariamente, larga a mão de falar do outro e faça mais por você mesmo. Christopher, mas aí eu fui pedir tal coisa e o fulano disse que não. Beleza, dizer não não é ser grosso. Ele possivelmente tem um motivo para recusar alguma coisa. Pode ser que ele tenha, mas simplesmente ele pode não estar também num dia tão bom. E foi justamente aquele dia que você fez contato que fez com que você tornasse aquilo como a sua verdade com base no que ele fez. O importante é, na verdade, o importante não é um dia, um não recebido, uma fala do outro sobre ele. Sabe o que é importante? É a sua própria convivência diária e com consistência. E assim, você forma a sua opinião sobre o que está acontecendo com o outro, mas ali você vendo aquilo e não acreditando no que estão dizendo. Porque se você não consegue formar a sua opinião própria, cara, você está justamente acreditando nas outras pessoas e pode ser isso que está te jogando para trás. Entende isso? Então, eu diria assim, para de acreditar fielmente, cegamente, no que os outros estão falando sobre tudo, inclusive sobre você. Entende que esses sentimentos criados dentro de ti não é a sua versão real de verdade, mas é a maneira na qual você está orquestrando isso vai ditar se isso vai te atingir ou não. Qual que é a importância que você está dando para o comentário do coleguinha, para acreditar na verdade que ele está criando sobre você. Entende? O enfermeiro de valor, ele entende que ele não é vítima e ele acredita em todos. Ele acredita. Não, deixa eu reformular isso, senão vai ficar errado. O enfermeiro de valor, ele entende que ele não é vítima e ele acredita na sua própria versão, ao invés de ficar acreditando na versão do outro. Ele vai atrás das suas próprias verdades, ele deixa de acreditar única e exclusivamente naquilo que ele não testou, naquilo que ele não fez, naquilo que ele não agiu. Então, ele busca criar a própria versão onde for e com o que estiver acontecendo. Porque o enfermeiro de valor, sabe o que ele está buscando? Ele está buscando performance máxima. E quando ele entende que o resultado acontece dele e não para ele, ele vai lá e executa com exatidão. Não apenas um dia, não apenas uma semana, mas todos os dias. Então, enfermeiro, para de mimimi, para de lamentação, para de vitimismo,
sai dessa maioria de 95% que é a enfermagem ou que são os enfermeiros de baixo resultado e bate no peito que você é, que você, que você é ou que você está igual a todo mundo. Mas você pode mudar essa realidade e se tornar parte integral dos 5% e criar uma carreira de alto impacto se você quiser realmente sair dessa bolha de acreditar em tudo e tornar as questões relacionadas à sua própria verdade e buscar aquilo que realmente faz sentido para você. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat aqui para verificar se tem dúvidas. Ó, o Jefferson tinha comentado aqui o seguinte. Pura verdade, hoje aconteceu algo semelhante no plantão. Ah, tá, Trindade tinha chego. Vamos lá. Jefferson colocou aqui. Trabalho no período da manhã, a enfermeira da tarde afirmou que foi aberto uma lesão por pressão do meu período. A enfermeira da noite, na passagem de plantão beira-leito, disse a mesma coisa. A anotação da técnica constava que a paciente mantinha a pele íntegra. Ou seja, confiei nela. Fica a dica pelo não fica dito pelo não dito. E a equipe é boa. Sei que não foi aberta no meu período. Então, na anotação já está deixando claro que, cara, não foi aberta. Uma lesão por pressão não abre da noite pro dia, né? Dependendo do grau. Mas, assim, se for cisalhamento e tudo mais, dependendo da pele, ok. Mas, assim, úlcera por pressão, não. Úlcera por pressão são dias de consequência para aquilo acontecer. Ainda mais numa clínica médica, né? Se for numa UTI, pode ser um impacto mais rápido. Mas, assim, querendo trazer aqui, na anotação de enfermagem, se a colega colocou que não tinha, cara, não tem. Mas, assim, o que vai da expertise do enfermeiro? É ele ir lá fazer exame físico. Então, por exemplo, se aquele paciente ele está dentro da distribuição da sistematização da ciência de enfermagem, onde ele vai ser avaliado pela equipe da manhã, cara, na equipe da manhã tem que ir lá e tem que ver. Então, assim, talvez cadê o enfermeiro que não foi ver isso antes de olhar aquela anotação? Ah, é muito fácil jogar para cima do outro. Beleza, não é da manhã, é da tarde. Cadê o enfermeiro da tarde que não foi ver o paciente, não foi avaliar o paciente dele e fazer o exame físico e notar tudo que o paciente tem? Será que está sendo só copia e cola? Então, assim, é muito fácil jogar para cima do outro. Só que às vezes a gente esquece de justamente olhar o nosso trabalho e coloca o vitimismo nas outras pessoas. Ah, porque foi fulano. Ah, porque foi isso. E deixa de assumir nossa própria responsabilidade enquanto profissional de ir lá e fazer o que tem que ser feito, que é exame físico. Tem que fazer anamnese, tem que fazer evolução, tem que fazer sistematização. Por quê? Porque tudo isso é o trabalho do enfermeiro. Não é só ficar fazendo fofoca, não é só ficar, foi feito no plantão, não, vai lá e faz o seu. Entendeu? É isso que eu vejo do lado dos enfermeiros. Então, assim, no seu caso, Jefferson da Silva, se está na anotação, existe anotação do técnico, do auxiliar ou até do enfermeiro, então, assim, aquilo está comprovado ali. Quer dizer que é 100% verdade? Pode não ser, porque tem profissionais que justamente escondem as coisas por entrar naquela questão do vitimismo, ser 95% da enfermagem brasileira, que não assume a responsabilidade e assim por diante. Só que, assim, cara, se a equipe trabalhar junto, não tem por que ficar mentindo, não tem por que ficar de mimimi, não tem por que esconder as coisas. Por quê? O maior prejudicado nesse caso é o paciente. E depois acontece a cascata de prejudicar a própria equipe e assim vai indo. Então, assim, a confiança das pessoas acaba se perdendo, a integridade delas acaba se perdendo, e aí depois, né, outras coisas acontecem. Mas, assim, cara, confia na anotação e segue o jogo. E detalhe, você que foi, no caso, assim, acusaram você, né, sobre isso, fica mais ligeiro nas próximas vezes. Olha o seu paciente inteiro, né, porque não é porque você não é enfermeiro que você não pode ir lá, não é fazer exame físico, mas você pode olhar o paciente como um todo. Ah, eu vou dar um banho no paciente, então olha o paciente como um todo. Ah, mas eu vou dar o banho no leito, olha o paciente como um todo. Ah, mas eu vou dar um banho de aspersão, olha o paciente como um todo. Por quê? Porque é nessa hora que você vai justamente se ligar e quando você for anotar, você vai anotar exatamente como o paciente está. Porque aí depois, se você for uma pessoa íntegra e que não fica falando mentira, que é justamente aquela questão de assumir a autorresponsabilidade, de falar, não, quando eu erro, eu erro, então eu fiz isso aqui errado. E aí, por quê? Porque quanto mais você fizer isso e a pessoa acreditar realmente que você está falando a verdade, você vai falar, não, esse paciente, eu olhei ele ontem, eu olhei ele hoje, eu dei o banho assim, eu fiz isso e isso, e ele não tinha isso daqui. Então, não só a anotação passa a ser verdade, mas também a sua palavra passa a ser verdade. Por que que os enfermeiros, na sua grande maioria, falo isso com certeza mesmo, eles não acreditam no processo, né? Não acreditam, às vezes, na própria equipe, não acreditam no que está sendo escrito ali.
Porque, cara, hoje em dia a galera vive dando golpe. Vive, eu deixei passar tal coisa, não fiz tal medicação, vou checar o que eu fiz. Eu não troquei a fixação da sonda vesical de demora, porque não sei o que, esqueci. Mas aí a nota que fez. Então, assim, esse bolo de mentiras acaba prejudicando não só o paciente, como a gente já disse, mas prejudica o profissional, prejudica a equipe, prejudica o plantão, prejudica todo mundo. Então, assim, cara, faz o seu melhor, dá o seu melhor no tempo que você tiver, e assim, só vai e faz lá uma anotação boa, de qualidade, e descreve o seu paciente como ele realmente está, sem pular nenhum detalhe. Luana Maíra colocou aqui, ó. Olha a nossa mente. Tem que ser blindada para más conversas, seja na unidade hospitalar ou na atenção básica. Em todos os lugares que trabalhamos, se encaixa nesse contexto de aprender a separar, descobrir no que crer ou não crer. Exato, às vezes a gente fica acreditando muito no que o outro diz e a gente torna a verdade do outro a nossa própria realidade, a nossa própria verdade. Quando a gente faz isso, a gente está justamente entrando naquela questão do enfermeiro headline reader, que é o enfermeiro leitor de manchete, que ele nem foi lá provar se aquilo realmente é verdade ou não, ele nem testou o material para ele falar que o material não é bom. Ele simplesmente acreditou no que o outro falou. O material aqui não funciona não, testei. Mas calma aí, vamos testar isso, vamos ver se realmente é ou não, vamos fazer acontecer. Não, a galera fica acreditando em tudo que é dito. Cara, e se a gente acredita em tudo que é dito, a gente tá vivendo a vida dos outros e não tá vivendo a nossa própria vida. Então, a pergunta que me vem na cabeça agora é: que enfermagem que você está fazendo? Que enfermagem que você quer fazer? Então, assim, a enfermagem que tá simplesmente um bolo de gente, aí faz lá um trabalho mediano, ou uma enfermagem que destoa de 95% da enfermagem uma pessoa, e essa pessoa faz um trabalho insano assim, não da parte negativa, mas um trabalho assim, foda, um trabalho que realmente tem impacto e que vai dar resultado. A maioria das pessoas estão lá, 95%, eu vou aqui, reclama desse aqui, não sei o quê, hoje eu quero ficar meia hora na Copa, hoje eu quero ficar uma hora batendo papo. Não, cara, não, entendeu? Vai lá e dá o seu melhor. Você quer ser visto como um cara que só fica na Copa? Ou você quer ser visto como um profissional foda? Por quê? Porque quando você é um profissional foda, você, além de mudar de setor, além de você subir de cargo, além de você ir para outros lugares, você começa a crescer tanto exponencialmente na sua profissão que, cara, ninguém te segura mais. Então, assim, profissional foda ou um profissional mediano? Um profissional que é mais do mesmo, que é só mais um número na escala. Então é isso aí, Luana. A gente tem que se blindar para justamente seguir enquanto todo mundo pararia, porque é esse o diferencial. A Aluna Maria respondeu aqui o Jefferson, necessário ter uma conversa interna e o bendito relatório, como sempre, é o nosso maior aliado. Exatamente, a anotação é o que garante aí um belo respaldo. Ela também respondeu aqui, imagino, mas sua mente será iluminada por aqui e surgirá estratégia. Depois você me fala aí, Jefferson, se eu te ajudei, cara. Deixa eu ver aqui o que a Luana colocou. Esquecer que dar o golpe pode custar uma vida. Exato. Por quê? Porque a gente. Eu não tô conseguindo curtir mais o seu comentário, acho que é porque eu curti todos aqui. Porque a gente acaba dando golpe, mas a gente não tá dando golpe só na anotação. Além de estar dando golpe no paciente, a gente tá dando um autogolpe, né? Por quê? Porque aquilo tá se auto-enganando. Fazer isso uma vez, né? Quem nunca fez? Quem nunca fez? O que não pode é justamente fazer isso, cara, o tempo todo. Eu falo isso porque, assim, às vezes você tá na correria, tá no começo do plantão, então assim, às vezes esquece, não porque você quis esquecer, mas porque é o começo e é muita coisa e assim por diante. Só que o que não pode é justamente assim, tá, você tem 1 ano no cargo, tem 2 anos no cargo, tem 3 anos no cargo, tá esquecendo o tempo todo, alguma coisa está acontecendo, né? Então aí que é realmente o golpe. E esse golpe, uma hora ele volta, a conta vem. E às vezes a conta vem de uma forma tão negativa e não é só dispensado do trabalho, não é só demissão, não é isso, não. Às vezes é processo judicial do paciente, da família do paciente e assim por diante. E ainda mais hoje no mundo moderno, onde tem celular, a galera filma tudo. Então, assim, cuidado com essas questões de golpe, porque esse golpe ele pode voltar contra você e pode te desfavorecer totalmente e te anular da profissão dali para frente. Então, a galera que fica dando golpe, fica ligeira aí. Mas muito bem colocado, Luana. É isso aí, gente. Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Muito massa, muito massa. Eu queria dizer para vocês que as inscrições para o treinamento enfermeiro de valor ainda estão abertas. Eu vou deixar o site aqui. Ó, o Jefferson colocou aqui. Eu vou deixar o site aqui e já vou responder o Jefferson. Beleza, coloquei. Olha, tem mais um monte aqui.
Massa, já vou responder um monte. E tá no preço normal de 697, além de você ter lá o bônus de acesso imediato à área de membros, porque justamente as pessoas não tinham que esperar uma data para começar todo mundo junto. Tem aulas ao vivo comigo para você tirar as dúvidas e acesso exclusivo à comunidade ultra secreta dentro da área de membros, fora a garantia incondicional de 14 dias, onde você entra no treinamento. Se você não gostar, eu devolvo 100% do seu investimento, sem mais, sem menos, preto no branco, tudo que tem que acontecer, devolvo 100%. Beleza? Deixa eu responder aqui a galera. Ó, o Jefferson colocou. Ah, não, era a parte de cima. Massa. É isso aí, gente. Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula, terça-feira que vem, às 8 horas da noite. E fica atento nos seus e-mails, porque tá chegando bastante coisa, tem muita novidade, muita coisa ainda vai acontecer para essa nova turma do treinamento Enfermeiro de Valor, beleza? Um forte abraço e a gente se vê de novo todos os dias por aí ou na nossa próxima aula, terça-feira que vem.